Oi gente, tudo bem? Hoje a gente quer fazer um Tempo Junto Responde para falar com todo mundo que pergunta pra gente como faz para brincar quando você só tem um filho. Pessoal, olha a mãozinha aqui, ó, juntinha, tá vendo? Então, please, vai lá logo, se inscreve no canal, tá bom? Aciona o sininho pra saber que tem vídeo novo toda semana, tá? Ok, vamos lá. Assunto: filho único. Como é que a gente brinca, como é que a gente interage quando a gente tem um filho só em casa? Quando é filho único, ou então, como por exemplo no caso da Paty, que tem filhos com uma diferença muito grande, então acabam tendo dois filhos únicos. Pessoas, vou convidar vocês para fazerem uma coisa. Reparem na mão da Paty Camargo no vídeo. Ela começa assim, para não fazer assim, entendeu? Vamos fazer uma piada interna entre nós. Quando eu estiver fazendo isso, eu discretamente vou fazer assim aqui nos vídeos, entendeu? Nesse e nos próximos, tá? Quando a gente tem filho único, a primeira coisa que é legal da gente saber e de observar é qual é a etapa do desenvolvimento desse nosso filho. Por quê? Sabe o que acontece quando a gente tem um filho só? A gente esquece que o filho cresce, que o filho ganha habilidades e que ele consegue fazer um monte de coisa sozinho. Da vida fazendo a mesma coisa pra ele. Exatamente. A gente entra no piloto automático do dia a dia e a gente acaba fazendo as coisas assim. A gente veste o filho pra sempre, a gente amarra o tênis pra sempre, a gente dá comida na boca dele pro resto da vida dele e a gente não percebe que ele já sabe fazer isso. Eu vou de novo repetir. Por que de novo? Porque em outros vídeos, porque eu sei que você assiste os nossos vídeos, você já deve ter visto a gente falando isso, esta frase de Maria Montessori, que é: não faça para os seus filhos aquilo que eles acham que eles já conseguem fazer sozinhos. E por que a gente trouxe esse assunto pra cá? Porque quando a gente tá brincando com o nosso filho, no meio da brincadeira, a gente consegue observar e perceber as fases do desenvolvimento dele. O que ele já consegue fazer, quais são as habilidades e nas brincadeiras você também consegue propor alguns desafios, algumas coisas para ver como é que ele está indo. Por exemplo, montar um quebra-cabeça. Uma criança pode montar um quebra-cabeça de 4 peças, mas será que ela já consegue montar de 6 peças? É um desafio que você pode propor durante uma brincadeira. Será que ele já consegue segurar o lápis na hora de pintar ou ele ainda segura desse jeito com a mão? Como é que é? Como é que tá essa fase do desenvolvimento dele? Então, pela brincadeira, você consegue perceber e parar de fazer pro seu filho. Pai de filho único tem que prestar atenção e ser mais observador? Não, a observação é a mesma, mas tem que observar. Porque não tem a referência. Porque não tem referência. Quando você tem, e depois tem outra, quando você tem outro filho próximo, eu tenho filhos próximos, você precisa dar atenção pro segundo, então você deixa o primeiro fazendo coisas sozinhos mais naturalmente, mais rapidamente. Acho que eu tenho a impressão de que o filho único acaba aumentando essa rede da super proteção, assim, né? Deixa eu fazer por ele, vou fazer tudo por ele, porque afinal de contas, né, é o meu filho. Quando eu tenho essa decisão racional de ter um filho só, né? De fazer tudo por ele, e aí eu vou cuidar dele loucamente, ele acaba sendo... Fica na redoma, né? O precioso na redoma. Um outro assunto importante pra gente levantar, gente, é a clareza sobre o papel dos diferentes tipos de brincar na vida da criança. Então, assim, a dúvida que chegou pra gente é: como é que eu faço pra brincar com meu filho único? Eu entendo essa dúvida, eu praticamente tenho 2 filhas únicas, né? Mas eu tive filho único por 7 anos antes de ter a Gabi, então eu tenho essa referência, ao contrário da Paty Camargo. Quando você tem um filho único, um risco que você super corre, justamente por isso que eu acabei de falar de eu quero prover tudo, é ser aquela criança, gente, que tem 37 mil carrinhos Hot Wheels, 999 mil bonecas, preenche a coluna. Você vai colocando brinquedo, porque ocupar a criança é colocá-la diante de brinquedo, não é verdade? Só que só, tem 3 tipos de brincar. Uma coisa é brincar com brinquedo, eles são importantes. A gente tem um post no blog que é ótimo, com dicas de brinquedos por faixa etária, completando o que a Paty falou. Então a gente vai colocar o link para esse post lá na descrição. Então você tem o brincar com brinquedo, sim, brinquedo é estímulo, mas é mais importante, inclusive, variedade de estímulos do que quantidade de brinquedos. Não é um quarto cheio de brinquedos que a criança fica até perdida, não sabe com o que brinca. Tem o brincar com brinquedo, tem o brincar com outras crianças e tem o brincar com adulto. Então, sim, nós temos um papel. Qual é a diferença entre esses 3 brincares, digamos assim? Quando a criança brinca com um brinquedo, ela vai, a partir do seu próprio conhecimento, estabelecendo uma conexão com aquele objeto. Então ela aprende coisas físicas daquele objeto, se ele é duro, se ele é mole, se ele é pesado, se ele cai. Então fica lá jogando, né, põe na boca quando é pequenininho, joga a beça pra cima e pra baixo quando cresce mais um pouquinho. Usa aquele objeto como com uma imaginação. Quando a criança já tem mais de 2 anos e entra no faz de conta, ela começa a transformar
transformar ele num símbolo, né? Então, assim, um bloco de madeira num bebê, ele vai botar na boca, vai morder e vai descobrir que aquilo é pesado. Um bloco de madeira pra uma criança de 2, 3 anos vira mesa, carrinho, vira castelo, vira um monte de coisa. E a brincadeira vai ficando mais complexa a partir do momento que ele tem mais simbolismos dentro de um único objeto. Então, esse é o papel do brinquedo. Quando você fala do brincar com outra criança, você está desenvolvendo aspectos principalmente sociais, né? Movimento e tal, mas muito aspectos sociais, mas isso acontece a partir de uma determinada idade, a Paty vai falar mais disso já já. E aí entra a questão do adulto. O adulto, gente, é a pessoa que coloca o seu filho diante de experiências. E a gente já falou várias vezes aqui, nos vários vídeos, que como o cérebro da criança não nasce pronto, ele, na verdade, precisa de estímulos para poder fazer as conexões, as tais das sinapses, que definem lá os caminhos neurais pelos quais as habilidades vão ser desenvolvidas. Quem consegue proporcionar experiências para a criança, principalmente socioemocionais, ensinar a criança a lidar com as suas emoções, ensinar valores para as crianças, ensinar a criança a se controlar, a lidar com o mundo ao seu redor, é o adulto. Então, quando você me pergunta, como é que eu faço para brincar com meu filho único, eu diria que uma das primeiras questões é: não acho que brincar é só encher a casa de brinquedo e sentar com brinquedos, mas é entender o papel que o adulto tem e estar disponível para brincar, mesmo que seja por poucos minutos no dia. E aí, vamos combinar? Vamos lá, Paty? www.tempojunto.com. Não faltam ideias para você saber o que fazer nos minutos que você tem. Então você vai precisar de repertório de brincar, tá bom? Pra você poder ser o adulto que vai estimular o seu filho. Aí você fala, mas eu não consigo ficar com a minha criança o tempo inteiro. Ok, é verdade, ninguém aguenta ficar sozinho com a criança o dia inteiro. E a notícia boa, gente, é que a criança se apega a mais de um adulto, tá bom? Não precisa ficar 24 horas por dia com você grudado. Então, se você não pode ser esse adulto, você pai ou mãe que fica o tempo inteiro com a criança, porque você tem a sua vida pessoal, você tem outras coisas pra fazer, e seu filho também vai aprender com outras pessoas, você pode então pensar só em quais são esses adultos que você vai colocar ao redor do seu filho na primeira infância, né, que vai de 0 a 6 anos. Vai ser você, vai ser o seu companheiro ou companheira, vai ser o avô, vai ser babá, vai ser a escola, e que esses adultos todos compartilhem uma visão comum sobre como é criar o filho, né? Você é todo liberal em casa e coloca numa escola super rigorosa, ou você acha incrível uma escola montessoriana que desenvolve a autonomia da criança, coloca o indivíduo no centro e quando chega em casa não deixa a criança fazer nada. Não vai dar. Tipo, dá tilt, tá? Então, escolham adultos, parentes ou funcionários ou escolas que juntos com você façam esse papel que eu acabei de falar de ser o adulto que apresenta experiências para as crianças de forma que elas se desenvolvam do ponto de vista social, emocional e também cognitivo e motor. A Paty estava falando também desse terceiro item, que é a criança brincar com outras crianças. E sim, é importante. Mas sabe o que acontece quando as pessoas têm filho único? Eu já ouvi muito pessoas falando isso. Mas tadinho, ele não vai ter ninguém pra brincar. Mas coitado, ele vai ficar tão sozinho. Aquele momento que assim, você resolveu ter filho, e aí você, no minuto seguinte, já carrega a culpa de ter filho único. De ter um filho. Já começa o próximo. Isso. Então assim, aí já vem essa culpa e essa ansiedade, e que pode fazer com que você resolva que seu filho tem que ter participação ativa na sociedade infantil desde os 2 meses de vida. Só que não é assim. O bebê, na verdade, ele não precisa necessariamente estar junto com um monte de crianças porque ele não tem ainda essa habilidade de socialização. Você pode observar se é que você tem essa oportunidade de ver crianças pequenas, bebês ainda, no mesmo espaço. Cada uma tá lá. Eles estão no mesmo espaço, mas é só isso. Às vezes, lado, cada um no seu quadrado. Às vezes eles até querem ficar com o mesmo brinquedo, porque o mesmo brinquedo chamou a atenção, mas eles não vão brincar juntos. Eles estão ali compartilhando o mesmo brinquedo, mas não é um brincar junto. Esse tipo de socialização acontece principalmente a partir dos 3 anos de idade, 4 anos de idade, aqui realmente as crianças conseguem ter um amigo, conseguem conversar, socializar, brincar junto, criar brincadeiras junto com outras crianças. Então nessa época sim, é importante que seu filho tenha contato com outras crianças, porque quando a gente tem quando a criança brinca com outra criança, ela aprende a negociar, ela aprende a compartilhar, ela aprende a se colocar no lugar do outro e entender a dor da outra criança porque é muito próxima dela.
não é só o adulto, mas ela passa a reproduzir o que ela viu com o adulto na relação com a outra criança para ver o que funciona, para ver o que socialmente dá certo de tudo que ela já aprendeu na vida dela. Então assim, legal, mas calma, não precisa botar o seu bebê com um monte de outras crianças com 2 meses, tá? E uma outra coisa super importante que a gente precisa falar para quem tem filho único, além do... Então, a gente começou a falar de brincadeira, mas é sério. Se decidiu ter um filho, que incrível, parabéns pra você, vamos cuidar desse filho. Não caia na armadilha de resolver ter outro filho só porque as pessoas começaram a pressionar você de que ter outro filho é importante, porque afinal, tadinho, é filho único, né? Ok? Eu particularmente quis ter um segundo filho porque eu queria que a Carol tivesse uma irmã. Mas eu super entendo que dá trabalho danado, é mais caro, tem uma série de questões que se você não tiver disponível para assumir, não é verdade que o melhor caminho do planeta é você simplesmente sair tendo filho. Gente, filho único sobrevive. Totalmente. Ele vive então, em sociedade. Pessoas ótimas são filhos únicos. Tá bom? Então é porque assim, vou te falar, a gente foi começar a pesquisar sobre esse vídeo, a gente foi lá no Google colocar, ver o que as pessoas pesquisam. Aí o primeiro resultado era assim, filho único, problemas. Não, gente... Então, se você tiver nessa vibe, por favor, a gente já falou com vocês que a nossa missão no mundo também é tirar a culpa da cabeça, tá bom? Pelo amor, filho único, que incrível! Yay! Vamos lá! Agora, uma coisa super importante desse filho único. Vamos ter o filho real? Não o filho idealizado, né? Vamos combinar que primeiro você começa na sua vida, se você pensa em ter filho. Tem uma coisa até que eu falo para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 meninas. Na brincadeira de casinha e tal, volta e meia, elas são mães nas brincadeiras. E para as duas eu falo, se você quiser ter filho, eu não acho que é legal ela naturalmente já associar, dizer que porque ela é mulher, ela necessariamente será mãe. Ela tem direito de escolher se ela vai querer ser mãe ou não. E uma coisa que a gente faz então é que, em geral, a gente costuma pensar nesse filho desde cedo, né? Nas brincadeiras, na adolescência, no primeiro namorado, né? A sociedade já vai botando em você a coisa de você vai conhecer alguém, vai namorar, vai casar e vai ter filho, tipo, ordem natural dos fatos, não é assim? Então nesse processo todo, da mesma forma que você idealiza o príncipe encantado, e eu tô falando aqui como mulher para mulheres, mas enfim, coloque aí o companheiro ou a companheira que cabe na sua história, você vai idealizando a sua família e vai idealizando a criança também, né? Depois, se você por um acaso engravida, você vai lá e idealiza mais ainda, né? Porque agora você já sabe quem é o seu companheiro ou companheira, então a partir dali, o que vai sair daquela junção de vocês dois? Então, olha só! Meu Deus, coitado dessa criança. Os psicólogos, eles falam mesmo de 3 fases. É o filho idealizado que você tem antes de ficar grávida, que tá só na sua cabeça. O filho que você espera, que é aquele que é quando você tá grávida, e aí você já tem todas essas referências que a Paty já falou. E o filho real, que é aquele que nasce. E que, em geral, fica bem distante do seu filho idealizado. E que é diferente de você, e que tem defeito, e que tem temperamento. Então assim, às vezes um filho único acaba recebendo uma pressão ainda maior, né? Porque ele é o único, né? Então todas aquelas coisas de, meu Deus, vai estudar na escola que eu estudei, vai ser engenheiro, vai... Porque a família foi médico, porque é filho de médico, meu Deus. Fica maior ainda. Então uma coisa muito importante, aí também não vale só pro filho único, vale pra quem tem mais de um filho, mas já que a gente tá falando aqui nesse vídeo sobre filho único, muito importante, assim, lide com a criança que você tem, tá bom? Com quem ela é de verdade. Aproveita aquela história que a gente falou de usar a brincadeira para observar a criança e tal, e aproveita que você só tem um para dar atenção, não aquela atenção super protetora que faz as coisas pela criança, mas coloca a energia que você tem em prol de, pera, como é que eu posso ser um parceiro do desenvolvimento dessa criança que eu coloquei aqui, mesmo, né? A gente fala muito quando a gente fala de brincar, de deixar a criança liderar a brincadeira. Quando você que tem um filho só, deixa o seu filho liderar a brincadeira, é o momento que você consegue observar quem é esse filho. Exato. Como é que ele é, qual é o jeito dele, quais as habilidades, o que ele gosta, o que ele faz, como ele reage. Então assim, na hora que você tá brincando, dica, né? Deixar ele liderar a brincadeira também te ajuda a não idealizar tanto seu filho. Exatamente. Se você gostou desse assunto, vai lá, comenta, deixa o seu like. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, alguma pergunta específica sobre essa questão de lidar com filho único, usa os comentários pra fazer. E a gente vai deixar aqui embaixo um vídeo que tem tudo a ver com esse assunto que a gente falou hoje, que é como desenvolver a autonomia das crianças, tá bom? Aproveita que você tá aí agora com um tempinho, assiste, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!